Bom dia, pessoal. Somos alunos do projeto de extensão da professora Elmara e venham conosco conhecer mais um pouco do estabelecimento Queijaria Sapori Italiani. Bom, pessoal, e aqui nessa parede inteira temos as certificações presentes aqui no estabelecimento. Também temos a parte da associação em que o estabelecimento faz parte, a Pro Queijo PR, e as menções honrosas e certificados que foram adquiridos. Entrando na loja, a gente pode perceber que tem uma variedade de produtos, além da queijaria e da pizzaria. Eles também oferecem uma gama de produtos aqui como licor, doce de leite. Temos também alguns vinhos, geleias e, claro, deliciosos queijos que são preparados pelo Antônio. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista com a Carla, que é uma das donas do empreendimento da Queijaria Sapori, que fica localizada no Caminho do Vinho. Agradeço, a presença, Carla. Para iniciar, eu gostaria de pedir, a sua aprovação para a gente usar o áudio dessa entrevista, a fins acadêmicos, claro. Olá, Victor, Matheus, muito obrigada pelo convite. E naquilo que a gente puder auxiliar vocês, nós estamos à disposição. Pode gravar sim. E estamos prontos para essas respostas. Beleza. Então, pessoal, vou apresentar aqui, meu nome é Victor, aqui para me ajudar aqui no backup e também na gravação tá o Matheus. Muitas pessoas do nosso grupo não puderam participar por conta da correria da faculdade, enfim, mas eu vou citar eles aqui porque eles também fazem parte do projeto, vão estar ali conosco na parte do trabalho escrito, na parte de editar e também fazer o vídeo depois na visita que a gente marcou com a Carla para fazer no domingo. Então, o nosso grupo aí tá composto pelo Luiz, a Laura, o Rafael, o João, eu e o Matheus. Então, Carla, como que vai funcionar aqui? A gente vai fazer uma entrevista abordando ali os tópicos do empreendimento sobre a história, a estrutura e também alguns desafios do negócio. Podemos dar o pontapé? Podemos sim, vamos lá. Beleza. Então, Carla, para começar, eu queria perguntar quando foi a data de fundação do empreendimento, quando vocês criaram ali no Caminho do Vinho? Então, Victor, a ideia de fazer queijos artesanais surgiu em 2017, porque eu morei 15 anos na Itália, me casei com o Antônio, e a minha família aqui no Paraná sempre foi do sítio. Então, minha avó tinha criação de galinha, tinha os porquinhos, tinha as verduras dela e fazia queijo também. E, em contrapartida, a família do Antônio também faz queijo na Itália, no sítio até hoje, há mais de 40 anos. Então, quando nós voltamos ao Brasil, nós sentimos falta de queijos, de variedade de queijos, porque a Itália tem mais de 3 mil queijos, né? Então, essa foi a nossa primeira prioridade, comer um queijo artesanal, de qualidade, e que lembrasse um pouco a Itália, né? Sim. Então, quais eram os objetivos que você via ali naquela época? Olha, um dos objetivos fundamentais era eu e o Antônio trabalharmos juntos. Porque nós tínhamos profissões distintas e eu achei muito bacana vir para o rural, trabalharmos juntos. Então, o principal objetivo foi trabalharmos juntos e comer queijo. Que é muito bom, né? É muito bom. Queria perguntar não somente do cardápio, mas o que mudou desde o início, né? Eu não sei se de repente vocês expandiram o espaço, a gente ainda não pôde conhecer, fazer a visita, a gente vai só no final de semana agora, mas eu queria saber de vocês se vocês já tiveram muitas modificações e muitas mudanças, assim, tanto no espaço quanto no cardápio. Olha, na verdade, o espaço, quando foi feito o projeto em 2017 do IDR, eles já idealizaram um espaço maior para um futuro, né? Mas, ao decorrer desses anos, também foram mudando as regras, de legalização dos queijos artesanais. Então, teve algumas pequenas mudanças estruturais, e nós criamos vários tipos de queijo, mas nós acabamos reduzindo. Nós chegamos a ter 13 tipos de queijo, mas hoje a gente trabalha com 6 queijos, porque a questão é que essa regulamentação foi um pouco mais difícil do que a gente imaginava. A gente não sabia muito desse cenário, como era, e o Paraná está caminhando ainda para essa questão, Então, Oi, pode falar. Desculpa atrapalhar, que eu sou bem leigo, tá? Mas qual seria o impeditivo, assim? Porque, por exemplo, o governo não legaliza, sei lá, produção com um tipo de queijo? Na verdade, quando nós começamos, no Paraná, não tinha nada escrito sobre queijos artesanais. No Paraná, tá? Logo depois, eu não me lembro se foi 2019, 2020, agora eu não vou me recordar. Daí, sim, foi escrito uma lei para o queijo artesanal aqui no estado, No estado. E... Só que era ainda muito recente. Então, nós fomos também, por conta de pouco recurso, por sermos pequenininhos. Então, a gente foi construindo essa estrutura, que vocês vão poder ver no domingo.
que ela não é tão pequena, né? Porque já existia um barracão aqui e a gente quis aproveitar para o futuro, né? Como eu falei, o técnico do DR fez um projeto um pouquinho maior, pensando lá na frente. Então, nós fomos construindo ao longo desses anos, literalmente construindo tijolo por tijolo. Mas, conforme a lei surgiu, também foram surgindo adequações que nós fomos fazendo. Nós contribuímos para a cadeia comprando leite de uma produtora daqui. Entendi. E por que a gente fala isso? Porque as famílias, é uma tendência nacional também isso, né? As famílias estão diminuindo, a mão de obra está escassa, né? E assim, para aprender esse ofício, como você falou, tem que gostar. Uhum. Então, a gente foi encontrando um pouquinho, depois da estrutura estar feita, algumas barreiras que são até econômicas para os pequenos, sabe? Sim. Por nós não sermos produtores do próprio leite. Apesar dessa produtora ter uma certificação especial, fazer todas as análises, né? Tá em regra, pelo fato desse leite ser transportado da propriedade dela para a minha, tem uma série de exames, né? Que são ainda onerosos para o pequeno, sabe? Uhum. Nossa, e eu realmente não imaginava que a questão regulatória e fiscal era tão grande nesse setor assim. Fiscal nem tanto. Agora, nesse meio tempo, fazendo um parênteses, agora a nossa associação vai para 3 anos, né? O IDR idealizou uma associação. No Paraná, nós somos em 3, uma no Sudoeste, a nossa aqui, que era para abranger a região metropolitana, mas já fomos além, e a do Centro. 3 associações de produtores de queijo artesanal e derivados do leite. A nossa se chama Aproqueijo PR, tem uma página no Instagram também, né? E então nós unimos forças aí através do IDR para também ajudar a melhorar essa lei que já existe, né? E para pedir auxílio também do governo para esses altos custos. Então, para você ter uma ideia, além da estrutura física, né? Ainda tem a questão de análise do leite, do queijo, e às vezes isso para o pequeno produtor acaba saindo muito caro e torna a atividade inviável economicamente. Sim. Porque o leite é um produto de origem animal, certo? Uhum. Portanto, ele tem que ser muito bem controlado, porque existem ainda algumas doenças que atacam as vacas, que elas podem ser transmissíveis para o homem e deixar sequelas e levar até a morte. Isso é bem raro, mas ainda, sabe aquele ossinho de galinha pro cachorro? Eu dei a vida inteira e nunca aconteceu nada? Mas vai que, né? Isso. Tá seguindo ali o que é o ideal mesmo. Isso. Então, as principais são a brucelose e a tuberculose, né? Que afetam os animais e que são transmissíveis para o homem. E ela tem uma particularidade, essas doenças, que elas são assintomáticas no começo. Então, uma vaquinha ela pode estar doente e o produtor só vai se dar conta quando todo o rebanho estiver tomado. E o que acontece? Que nesse meio tempo, esse leite, esse queijo, essa manteiga já foram para o consumidor. Sim, já foram processadas, né? Isso. Mas isso não é de domínio público, sabe, Vitor, Matheus? Uhum. Então, assim, a gente ainda tem, realmente, ao consumidor, a gente tem pouca informação sobre isso, né? Mas nos bastidores, isso leva a muitas regras, muitas exigências, e às vezes o pequeno produtor não dá conta, economicamente, de fazer essa atividade ser viável. Sim. O que eu fiquei, né, me perguntando foi a questão de estrutura, porque era só você e o Antônio ou vocês tinham mais alguém ajudando vocês ali? Olha, aqui, nesses anos que a gente está aqui, nós tivemos um rapaz que ficou 1 ano conosco, que foi antes da pandemia, né? Que realmente aprendeu a fazer os queijos, que gostava da profissão, e depois ele acabou saindo, né? Então, ajudante com mão na massa nesses anos foi só um. Daí, durante os finais de semana, a gente tem, dependendo do fluxo, né? Agendamento de ônibus, van, mais ou menos, né? A gente faz uma agenda com... Eu também tenho um grupo de guias que eu criei, né? Que foram vindo ao longo dos anos, eu fui cadastrando, né? Uhum. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos esses guias turísticos aí do Brasil. Então, eu fui mexendo um pouquinho lá no Instagram e usando essas listas de transmissão, né? Hoje eu tenho, acho que, quase 3 mil clientes cadastrados no WhatsApp. Você tem muitas parcerias no Caminho do Vinho, não só com o Caminho do Vinho, né? Com, sei lá, fornecedores, até mesmo a Cavina, que a gente comentou aqui em off, não sei se o Matheus já estava gravando nessa parte ainda ou não. Assim, a parceria com a Cavin, ok, né? Mas os empreendimentos é mais, assim, de quem tem simpatia. Alguns nos enxergam, né, pelo trabalho que é o nosso trabalho, né, o nosso ofício aqui, e outros nos veem até como concorrentes. É isso que eu ia falar, né, que o pessoal pode ver e falar, eu não vou mandar para eles, não, vou perder aqui ainda, vai que eles gostam mais de lá. Isso, tem, mas é normal, né, eu acho. Sim, é o mercado, né, não há o que faça mudar a manivela, né. Isso, mas esse ano, devido à alta dos insumos e tudo, e o poder aquisitivo está diminuindo na média, né, então esse ano já faz algum tempo que eu falo pro Antônio, né, nossa, Antônio, esse ano a gente passou aí de dezembro a retomada das aulas bem apertado, né, no limite, e já faz 2 anos que eu falo assim, nossa, será que a gente vai conseguir sobreviver esse ano, né? Porque tá cada vez diminuindo mais o movimento nesses períodos, né? Uhum. Então, esse ano, falando com os nossos parceiros, que também sentem esse período de final de dezembro até a volta das aulas,
eu falei assim, bom, já que nós vamos, que agora eu aprendi uma coisa nova, né, que eu não sou muito tecnológica, a tal da collab, né? Sim. Então, eu sugeri para eles de nós fazermos uma collab no nosso litoral, sabe? Top. Porque eu notei, porque minha mãe tem um imóvel no litoral há 5 anos. E nós conseguimos, eu e o Antônio, ir para lá 3 dias no ano. E nesses 3 dias, andando para lá e para cá, claro, né? Minha visão é de comerciante, eu faço isso, né? Sim. Eu vendo meus queijos, o produto dos parceiros. E eu falando, nossa, não tem um lugar um pouquinho melhor aqui, né? Para você comer uma coisa diferente. Porque esse é o meu foco, né? O meu dia a dia. E daí surgiu essa ideia, né? De levar algo diferente. As pizzas, os queijos, dos parceiros, que hoje eu revendo queijos da nossa associação, de outros produtores, né? Porque nós somos limitados enquanto produção aqui. Então, eu falei, por que não vender o queijo colonial do meu parceiro lá do Sudoeste do Paraná, da outra associação? Vender o queijo aqui dos nossos Campos Gerais, né? São todos premiados. Não são meu concorrente, eles são meus parceiros, né? Você acabou de falar, né? A questão que você está ampliando o seu escopo de serviço também, né, a região geográfica. Sim. Mas eu queria saber, né? O que vem na sua cabeça, claro. O que vem de novos produtos? Quais são os projetos, né? Para o futuro do empreendimento? Olha, nós temos 2 possibilidades, porque hoje a sede da nossa associação é aqui no nosso imóvel também, né? Nós não temos uma sede física. A gente vai estudar a possibilidade de efetivamente aqui se tornar a sede produtiva também da associação, né? De futuros produtores que possam vir a produzir na sede da associação. Ou então, nós vamos continuar no nosso ritmo e talvez investir em algum maquinário que possa nos dar um pouco de, como é que fala? Porque hoje o nosso processo é 100% manual, né? Sim. Então, algum maquinário que possa ajudar nesse processo, né? Sem interferir, né? Vai ser sempre artesanal, mas que possa aliviar um pouco essa parte física, né? Sim. E continuar com produtores e, de repente, aumentar essa gama, né? De produtos, porque a gente tem muita gente boa aqui no Paraná. Torcer para que a Collab deslanche, né? E que o ano que vem a gente também possa... Porque, assim, o que eu penso que esse período, ele não vai mudar. Não só para mim, como para os outros, né? Porque as pessoas não estão aqui na cidade. As pessoas migraram, né? De férias. Então, na minha cabeça, isso não vai mudar. Então, eu pretendo que essa colaboração né, tenha sucesso, que ela possa aumentar. E retornando aqui, né, depois desse período, que a gente possa, de alguma maneira, fazer um investimento que possa também fazer aumentar aqui, mas de uma maneira que não nos sobrecarregue, sabe? Parte de administração porque, imagine, né, nós fazemos toda a cadeia, produzimos, vendemos, até hoje eu não entrego mais com carro, porque não vale a pena, mas eu peço um moto Uber, né, algo assim, mas fazer toda essa cadeia, né, nós damos conta de tudo que vocês pensarem, né, Sim. Mas não é tanto por uma escolha, mas porque, no fundo, a gente, é o trabalho lá da formiguinha, né, a gente ganha no inverno, e aquele estoque do inverno a gente consome ele no verão, né, porque não tem esse giro. Sim. Então, e essa parte financeira, ela acaba sobrecarregando um pouco, né? Porque a gente não pode ser excelente em tudo, né? Sim. E ela sobrecarrega, então, um pouco. Tanto que uma vez a gente fez um trabalho com o Sebrae de assessoria, justamente para ver se a gente estava empatando, perdendo, né? Ou ganhando, né? E eu me lembro que o senhor lá, que tem muitos anos de experiência aqui em Curitiba, região metropolitana, ele falou, Carla, o teu problema não é o valor agregado nos produtos, o teu problema é gente que veja esse produto. E hoje o que a gente vem notando, o que eu venho notando assim ao longo desses anos é que nós temos um fluxo muito bom no inverno aqui de turistas por conta de férias escolares, o inverno que atrai, né, o queijo e o vinho, mas, por exemplo, de dezembro até a volta das aulas e o final do carnaval, nós sofremos muito aqui no Roteiro, porque nós não estamos na rua principal, né? Na rua principal do Roteiro estão as vinícolas e lá a maioria são parentes, onde foi fundada a colônia, né? Nós, como somos agregados, né, que o Roteiro tem mais de 25 anos de história, nós estamos numa propriedade que eu falo que é um braço do Roteiro. Mas na nossa rua, hoje somos só nós, né, como atrativo. Então, às vezes, lá na rua principal, que não é muito longe daqui, tá lotado, e o pessoal tem dificuldade de ver nossa placa, ou, sabe? Acaba que a divulgação é mais por alguém que indica lá da rua principal, uma vinícola, um restaurante. Então, no verão, esse movimento, ele cai muitíssimo. Sim, tanto é que até psicologicamente para nós fomos pegar Covid lá no final, depois da vacina e tudo, psicologicamente para nós foi assim, muito bom, porque a gente não sentiu esse peso, sabe? Sim, de estar confinado, né, ou, sabe? Então, claro, antes de ser obrigatório, nós já estávamos usando máscara, porque o Antônio tem o pai, o irmão, alguns parentes lá na Itália ainda, né? Então o Antônio falou, Carla, vamos começar a usar máscara, porque é só uma questão de tempo chegar aqui e precisa só uma pessoa para transmitir, né?